Bom dia, dormi bem? Você dormiu bem? Dormi bem. Não sei se a mãe dormiu não, porque eu apaguei. Dormi bem, acordei bem, até este momento estou bem. Vamos ver o que Deus nos reserva no dia de hoje, né? Cada segundo, cada minuto. Isso aqui, gente, ó, é uma pinta aqui, ó, perto da minha boca. Às vezes a pessoa pergunta, o que é isso? É uma pinta. Às vezes a pessoa fala alguma coisa, fala, não, gente, mas tudo depende do tempo de Deus, do jeito que Deus quer fazer. E cada segundo é um segundo diferente, né? Um momento diferente, que Deus faz o que Ele quer, né? Nós estamos lendo aqui em Deuteronômio. É o 5º livro do Antigo Testamento. Nós estamos estudando mais de Deus, querendo aprender mais de Deus, como Ele faz. Porque Deus não muda, né, gente? Deus não muda, não, né? Nós mudamos, mas Deus não muda. Ele é Deus, né? Então, nós estamos aqui em Deuteronômio, que é o 5º livro do Antigo Testamento, no capítulo 8. Vamos começar hoje no capítulo 8, vamos ler e vamos procurar entender. Se você não conseguiu entender, quando você for arrumar a casa, quando você for cozinhar, você coloca esse vídeo aqui e presta atenção nas palavras. Eu faço isso, eu mesmo pego meu vídeo, se eu vou fazer alguma coisa, varrer alguma coisa, eu coloco ele num volume bem alto e vou prestando atenção, que muitas vezes passa despercebido algumas coisas, né? Passa despercebido algumas palavras. Então eu vou procurar o máximo possível estudar para mim e ajudar alguém que estiver aqui também, para aprendermos mais de Deus, aprender a verdade, porque a verdade está aqui, gente, ó. Eu tenho 3 Bíblias e todas as 3 eu leio e elas têm as mesmas palavras, só que não são assim as mesmas palavras, elas os mesmos adjetivos diferentes que você coloca no Google lá, é a mesma coisa. Então, assim, eu estou estudando mais de Deus, querendo mais saber mais de Deus, querendo saber como Deus é, como Deus age. E é só assim, por aqui, que você vai entender. Não é pela boca dos outros, né? Não é pegando o Velho Testamento com o Antigo Testamento com o Novo Testamento e misturando tudo. Nós temos que ir em sequência, né? De ordem cronológica, de ordem que aconteceu lá, né? Como foi acontecido, o que Deus falava, como Deus age. Então vamos aqui no capítulo 8, versículo 1. Moisés estava conversando com o povo de Israel. Você é de Israel? Você nasceu em Israel? Sabe por que chama Israel? Porque era Jacó, era descendente de Jacó. Você é filho de Jacó? Você é descendente de Jacó? Jacó era pai de José, aquele que foi vendido lá pelos seus irmãos por causa da inveja que os irmãos tinham dele. Aí os irmãos dele queriam matar ele, aí de repente um dos irmãos não deixou, aí eles viram, né, um homem que vendia escravos para o Egito, vendeu José para, né, se livrar de José devido à inveja que os irmãos de sangue de José tinham dele, porque ele era o preferido do pai dele, era o filho preferido, e também porque Deus tinha a preferência sobre José entre todos os irmãos de José. Então vamos lá. Então Jacó era o pai de José. Então Jacó teve uma época que quando deu muita fome no Egito, nas regiões ali, no Egito, em toda a região lá em Canaã, Jacó teve que sair de Canaã com os filhos, com as suas esposas, porque naquela época poderia ter muitas esposas, e foram para o Egito, onde José estava, que descobriram que José estava lá, né? Aí tem também os vídeos aonde Deus, quem escreveu a Bíblia conta, né? Porque a Bíblia foi inspirada, né? Deus assim escreveu também umas tábuas
das leis. José estava lá no Egito, aí foi descoberto aquilo tudo, que José era o segundo, primeiro era o faraó, depois segundo era José. José passou por muitos anos, por muitas provações, e a hora que ele era escolhido de Deus, né? Deus amava José e José temia a Deus, e mesmo assim Deus deixou ele anos a fio sofrendo, né? Para que depois de muitos anos, desse ele a vitória, né? E Jacó, o pai de José, o faraó falou, não, pode trazer sua família todinha para cá. Eles ficaram numa parte do Egito que o faraó, né, que o pai dele, de José, pediu para ficar. E José pediu ao faraó falou, não, a melhor terra que tiver no Egito, você pode dar para os seus parentes, José. Que o faraó gostava muito de José e sabia que o Deus de José era um Deus poderoso. E Jacó era teimoso, tá, gente? Jacó, ele era filho gêmeo, ele nasceu depois de Esaú, na mesma assim que Esaú nasceu, ele nasceu agarrado no pezinho de Esaú, puxando Esaú para trás, querendo nascer primeiro. Depois cresceu, foi fazer uma sopa, Jacó. E aí Esaú estava lá caçando, porque era um filho mais velho. Aí Esaú chegou em casa muito cansado, com muita fome. Aí falou assim, ô Jacó, me dá um pouco dessa sopa sua aí, que eu tô cansado demais. Aí ele falou assim, olha, eu te dou até a sopa, mas só se você vender por essa sopa aqui o seu direito de ter nascido primeiro. Aí falou assim, de que me presta? De que me presta, Esaú falou, ter nascido primeiro se eu fico trabalhando o tempo todo? Aí ele vendeu para um prato de sopa, né? Deus viu isso, Deus viu. Depois, quando Isaac, pai de Esaú e de Jacó, os gêmeos, estava para morrer, estava cego. A mãe de Esaú e de Jacó tinha preferência por Jacó, o filho mais novo, que nasceu em segundo lugar. E aí, o pai tinha, claro, o filho mais velho, que nasceu primeiro. Os dois eram gêmeos, mas um nasce primeiro do que o outro. Pediu para Esaú sair para o campo para que ele fosse o quê? Caçar e fazer a comida preferida do pai dele, que o pai dele ia dar as bênçãos que Deus deu para os descendentes dele, que foi passado para ele todo para o filho mais velho. Só que a Rebeca estava lá escutando tudinho, a mãe de Jacó e de Esaú. E como ela tinha uma preferência por Jacó, ela contou tudo para Jacó. Falou, Jacó, enquanto seu irmão vai caçar, que ele vai demorar, porque ele vai ter que caçar, ele vai ter que matar, ele vai ter que fazer a comida para o seu pai. Você vai ali no quintal, você pega ali, entendeu? Um cabrito, um carneiro, que eu vou fazer, eu, sua mãe, vou fazer, e você vai no lugar do seu irmão pegar a bênção dele. A mãe ajudou. E aí a mãe fez a comida, pegaram o carneiro lá, o cabrito, o carneiro, que tinha muita pele, e como o Jacó não tinha pelo no corpo, Esaú tinha pelo no corpo, ela pegou todo aquele pelo do animal e colocou no filho dela. E mandou ele vestir uma coisa do irmão para ter o cheiro do irmão. Porque cada pessoa tem um cheiro diferente. Para enganar o marido dela que estava cego. Mesmo aí que aconteceu, enganou, conseguiu enganar, com muita dificuldade, mas conseguiu enganar. E Jacó pegou toda a bênção dos descendentes, Abraão, Isaac. Pegou a bênção que Deus tinha dado para Abraão, pai de Isaac, para ele. Então, por isso que é Israel, porque Jacó, ele lutava o tempo todo, ele queria tudo, né, para ele. Jacó lutou com o anjo. Ele falou assim, não, anjo, você não vai sair daqui enquanto você não abençoar. E começou a lutar com o anjo, você tem que me abençoar. Mais bênção ele queria ainda. E Jacó ganhou do anjo. Então, ele era obstinado, como diz Deus, né? Obstinado, ele queria mais bênção. Jacó pegou ali pela perna do anjo, como pegou na perna do irmão dele, querendo puxar o irmão para trás na hora de nascer, que eram Esaú e Jacó gêmeos, mas não conseguiu.
Esaú nasceu primeiro, ele ganhou do anjo. O anjo perguntou qual é o seu nome. Ele falou, Jacó. Falou, não, agora o seu nome não vai ser mais Jacó. Agora o seu nome vai ser Israel. Por isso que hoje, até hoje, é israelitas, porque são descendentes, nasceram, tem o sangue, é a descendência de Jacó, pai de José, lá do Egito. E eu não sou parente de José do Egito, eu não sou parente de Jacó, não sou parente de Abraão, pai de Isaac, né, pai de Jacó, né? Então vamos lá, de Isaac. Ai, Abraão, Isaac e Jacó. Eu não sou parente de Isaac também, né? Nasci aqui no Brasil, sou brasileira. E vamos que vamos, porque nós vamos começar a ler aqui. Capítulo 8, versículo 1. Moisés disse, você, povo de Israel, deve ter o cuidado de obedecer a cada mandamento que hoje lhe dou, para que vocês continuem a viver, a ficar vivo, e se multipliquem. Entrem na terra a respeito da qual Jeová jurou aos seus antepassados, e tomem posse dessa terra que era Canaã. Versículo 2. Lembre-se do longo caminho pelo qual Jeová, seu Deus, o fez vocês, povo de Israel, andar estes 40 anos no deserto, para torná-lo humilde, para tornar vocês, povo de Israel. Vocês andaram 40 anos no deserto para tornar vocês humildes e pô-los à prova, a fim de saber o que havia no coração de vocês, povo de Israel, se você guardaria ou não os mandamentos de Deus. Versículo 3. Ele, Deus, Pai de Jesus, os ensinou, o povo de Israel, a ser humilde e o deixou passar fome e o alimentou com maná, que você não conhecia, nem os seus pais conheciam, para que soubesse que o homem não vive somente de pão, mas de toda expressão da boca de Jeová. Versículo 4. A roupa que você usava não se gastou, e os seus pés não ficaram inchados nestes 40 anos andando pelo deserto afora. Versículo 5. Vocês, povo de Israel, bem sabem no seu coração que Jeová, seu Deus, o corrigia, assim como um homem corrige seu filho. Versículo 6. Assim guarde os mandamentos de Jeová, seu Deus, andando nos seus caminhos e temendo-o, tendo respeito, temendo-o. Versículo 7. Pois Jeová, seu Deus, o faz entrar numa terra boa, uma terra de correntes de água, de fontes e de nascentes que fluem nos vales e na região montanhosa. Versículo 8. Uma terra de trigo, uma terra de cevada, figueiras e romanzeiras. Nossa, de romã, quanto tempo que eu não como romã. Uma terra de azeite e de mel. Versículo 9. Uma terra onde haverá muito alimento, onde não lhe faltará, povo de Israel, nada. Uma terra onde as pedras contêm ferro e de cujas montanhas você extrairá cobre. Versículo 10. Quando você, povo de Israel, tiver comido e estiver satisfeito, cheio, você terá de louvar a Jeová, seu Deus, pela boa terra que ele lhe deu. Preste atenção no versículo 10. Quando você tiver comido, povo de Israel, e estiver satisfeito, cheio, Tô satisfeito, nossa, comi demais, tô bem demais. Você, povo de Israel, terá de louvar a Jeová, o seu Deus, pela boa terra que ele lhe deu, porque tudo que você planta nasce. Versículo 11. Tome cuidado para não se esquecer de Jeová, seu Deus,
deixando de guardar os mandamentos dele, as decisões dele judiciais e os decretos dele, que hoje lhe ordeno. Versículo 12. Quando você comer e ficar satisfeito, construir casas boas e morar nelas. Quando você comer e ficar satisfeito, construir casas boas e morar nelas. Versículo 13. Quando seus bois, quando suas ovelhas se multiplicarem, porque Deus vai fazer isso, sua prata e seu ouro aumentarem, e você tiver muitas coisas. Versículo 14. Não deixe que seu coração fique orgulhoso, não. Faça você se esquecer de Jeová e faça com que esses seus bens materiais, faça você esquecer de Jeová, o seu Deus, que o tirou da terra do Egito, a terra da escravidão. Versículo 15. E que o guiou pelo grande e assustador deserto, um deserto que tinha serpentes venenosas e de escorpiões, uma terra árida, sem água. Deus vos fez sair água do rochedo para vocês, povo de Israel. Versículo 16. E o alimento no deserto com maná, que caía do céu, que seus pais não conheciam, para ensiná-lo, vocês, povo de Israel, a ser uma pessoas humildes e pôr vocês à prova, visando o seu bem no futuro. Versículo 17. Se você disser ao seu coração, foi o meu próprio poder e a força das minhas mãos que produziram esta riqueza para mim. Versículo 18. Lembre-se de que é Jeová, não foi você. Foi Jeová, seu Deus, que fez isso, não foi você. É mentira sua, para com isso. Que lhe dá o poder para produzir riquezas. É Ele, Deus, Pai de Jesus, que lhe deu o poder para produzir riquezas, a fim de cumprir o pacto que Ele fez com seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, por meio de um juramento que Deus fez, assim como se vê hoje. Versículo 19. Se um dia você, povo de Israel, se esquecer de Jeová, seu Deus, e seguir outros deuses, servindo outros deuses e curvando-se diante de outros deuses, aviso-lhes hoje que vocês certamente morrerão, porque Deus vai matar vocês. Versículo 20. Por não escutarem a voz de Jeová, seu Deus, vocês morrerão assim como as nações que Jeová está destruindo, matando homens, mulheres e crianças, destruindo todas as cidades diante de vocês. Vocês estão vendo o que Deus faz.